Bem-vindos, pesquisadores e pesquisadoras! Hoje a gente vai conhecer a diferença entre as espécies de trabalho científico que podem ser desenvolvidas, né? A gente tem o TCC, a gente tem o artigo científico, tem a dissertação, tem a tese, e o que distingue um do outro? Eu já vou dizer o que os une, tá? O que os une é que cada um deles são trabalhos monográficos. E por serem trabalhos monográficos, todos eles estão estruturados no nosso mapa da pesquisa. Ou seja, todos eles, para todos eles é necessário o desenvolvimento de uma pergunta de pesquisa específica, né, que você vai conduzir através de um método científico para então chegar num resultado. Eles conduzem a uma conclusão. Eles não são só um compilado de informações acerca de conceitos diversos, mas análise de dados, de fatos da realidade de outros autores, para daí se extrair uma nova conclusão. A profundidade com que isso é feito e a exigência com que isso é feito varia dependendo do nível que você se encontre, mas já na graduação é necessário que você faça uma pesquisa científica, caso seja exigido na sua graduação o desenvolvimento de um TCC, tá? Então, para isso, você precisa recortar e delimitar muito bem o seu tema-problema. Vejamos que uma pesquisa pode ter o mesmo tema e ter problemas diferentes de abordagem, sendo, portanto, pesquisas novas. Imagine que dentro de uma determinada área, tá? Então, direito administrativo, você tem um determinado tema que você quer abordar, por exemplo, responsabilidade civil. Você vai ter um assunto ali dentro, responsabilidade civil do Estado, certo? Então, dentro desse assunto, você tem vários possíveis problemas. Como o tribunal tem julgado acerca de responsabilidade civil no Estado nos casos de segurança pública? É uma pesquisa, tá? Agora, quais são os projetos de lei para modificação da responsabilidade civil do Estado em caso de não manutenção da, da malha rodoviária? Outra pesquisa, tá? Estou aqui inventando alguns possíveis problemas para a gente saber se essa pesquisa é viável ou não. A gente tem que fazer um levantamento prévio, né, dessas decisões, um levantamento prévio desses projetos de lei, a fim de verificarem sua existência, sua pertinência e sua relevância. Você percebe como são duas pesquisas completamente diferentes, mesmo dentro da mesma área, que é diferente, por sua vez, de um livro em que você traga ali nesse livro é, temas sobre responsabilidade civil do Estado, onde você vai trabalhar conceitos, né, tipos diferentes, vai trazer algumas jurisprudências para exemplificar. Isso seria um manual, ele não é um trabalho monográfico, ele não visa chegar em uma determinada conclusão ao final, mas passar por vários temas, né? Isso é diferente de uma pesquisa científica. Aquilo visa só sistematizar, né? A pesquisa científica, ainda que ela sistematize em determinada medida um conhecimento, ela o fará na medida do necessário para responder à sua pergunta de pesquisa e guiar o leitor rumo àquela conclusão, né, que ele chegou após levantar os dados e assim analisar. Quem quiser ter mais profundidade acerca desse tema, tem um capítulo específico no livro que eu já fiz referência na outra aula sobre metodologia de pesquisa empírica em direito, do Rafael Maffei e da Marina Pfefferbaum. Vocês podem ler com calma lá todos os fundamentos. Aqui eu estou falando não só com base no livro deles, da minha experiência como professora, como orientadora também de trabalhos de graduação e de outros trabalhos, né, acadêmicos aqui como mentora acadêmica e também usando como base a ABNT. Então, para isso, eu gostaria que vocês estivessem atentos, né? Cada trabalho científico ele tem uma exigência diferenciada, mas todos eles são trabalhos monográficos. E qual é a exigência, então, de um aluno da graduação, né, que queira desenvolver um bom TCC? Os professores sabem que é um período complicado dos alunos no desenvolvimento do TCC, porque eles estão fazendo, tentando procurar outro emprego, se for do direito, muitas vezes fazendo OAB, ou se já foi empregado conciliando com outro emprego junto com a faculdade. Então, não é exigido um trabalho de primor no seguinte sentido, como se fosse uma dissertação, como se fosse uma tese. É exigido um primeiro esforço para que o aluno
colete alguns dados, sistematize e resolva, né, um problema, que pode ser um problema mais simples. Então, se, por exemplo, você tem duas possíveis correntes acerca de um determinado tema, você apresentar essas correntes e contrapor no caso concreto para dizer qual é a que prevaleceria, já seria, sim, um bom trabalho de pesquisa, tá? Então, você não precisa reinventar toda a roda, fazer uma pesquisa de campo. Bastaria você verificar um determinado conceito, se ele é aplicável ou não, talvez contrastar dois conceitos e aqui desenvolver um bom trabalho de conclusão de curso, porque ele é um trabalho até curto, né? Não há muito tempo e a gente quer saber se você consegue encontrar a bibliografia básica, se você consegue fazer uma citação, mas de novo, não voltando lá para o Código de Hammurabi, para o início das guerras, não falando sobre os temas e os conceitos de toda a disciplina, já indo direto ao ponto do problema que você quer tratar. Escolha um tema que você tenha afinidade e possa ser útil para você depois que você concluir o seu TCC, né? Para que você possa galgar, então, espaço aí na sua advocacia profissional, quem sabe até em um mestrado. Se você já quer um mestrado, inclusive é interessante você pensar o seu tema de mestrado e montar o tema de doutorado em... Desculpa. Se você está pensando em entrar no mestrado depois do TCC, você já pensa no seu tema de mestrado e aí monta o seu TCC como se fosse um passo anterior, né, para que depois no mestrado você já tenha arcabouço teórico para construir esse projeto de mestrado. Então é importante a gente ter essa noção também, né, que o TCC é esse encontro inicial. Já quando a gente está falando de um TCC de pós-graduação, pressupõe-se que a pessoa já tem uma experiência prática no assunto. Então, é relevante nessa fase do TCC de pós-graduação que você escolha um tema que você tenha afinidade prática, né, com o qual você trabalha, com o qual você se desenvolve. Não escolha um tema que você não conhece, porque você vai ter mais dificuldade. E a ideia aqui é que você, enquanto expert, né, enquanto especialista, consiga apresentar a sua visão sobre esse assunto, tá? Então, esses são os dois meios iniciais ali da gente observar e tentar começar a trabalhar com a pesquisa científica. A gente tem outras formas também, e agora eu vou falar mais sobre o artigo científico, tá? O artigo científico é a forma como os pesquisadores se comunicam. Portanto, é importante que a gente produza artigos científicos, porque através dele nós divulgamos novas metodologias, novos dados, novos conhecimentos. Ele é bem condensado, dependendo da revista científica no qual ele é publicado. Tem diretrizes próprias de cada revista, mas a gente está falando por volta de 20 a 30 páginas. Então, é preciso que ele seja bem enxuto, conciso, que ele tenha um objetivo muito claro, a metodologia muito bem delimitada, para que a pessoa possa ler aquele artigo e já conseguir conferir nas fontes, nos dados, na metodologia, o que foi feito, para saber se é um artigo íntegro que de fato foi construído da melhor forma possível, tá? Então, em que pese ser mais curto, ele tem uma elaboração mais cuidadosa, ou deveria ter uma elaboração mais cuidadosa, justamente porque ele visa comunicar à ciência aquilo que foi descoberto, tá? E para isso você precisa publicar em artigos científicos, né, o teu artigo científico em revistas científicas. Para publicar em revistas científicas, há vários requisitos. As melhores revistas científicas só aceitam doutores publicando. Então, se você não é doutor ainda, talvez publicar em coautoria possa ser uma boa ideia. As revistas científicas, elas são divididas em extratos, segundo a Qualis, né, da CAPES. Então, a CAPES tem um índice chamado Qualis. E a Qualis, ela pode ser dividida em extratos. Então, quando a gente está falando do extrato A, né, o melhor extrato, mas o B também é muito bem pontuado. Não recomendo o extrato C, tá? Tô falando aqui, foca em B1, B2, tá? A1, A2, B5 já não leva tanto em consideração. Quanto menor o extrato, mais fácil é de publicar, mais menor relevância, menor pontuação. Também tem que saber a tua estratégia de publicação, né? Porque tem revistas que não têm um extratos tão elevados, às vezes nem tem extratos, mas dependendo do teu objetivo com a publicação, às vezes é disseminação rápida de uma informação, faz sentido você desenvolver um trabalho científico e publicar em um local como o Conju, né?
que não é uma revista científica propriamente dita, né? Se você for do direito. Então, com isso, a gente já percebe que o artigo científico, ele pode ser desenvolvido em qualquer fase, desde se você estiver na graduação até o final, depois que você vira doutor, mas existem níveis diferentes de requisitos para publicação. Se você quer escrever o seu artigo científico, já procura a revista que você vai escrever para entender o que eles têm aceitado, qual é a linha que eles têm seguido, né? Analisa os últimos artigos que foram publicados para que você possa direcionar a sua escrita para lá. Um erro muito comum é a pessoa deixar o artigo pronto e depois procurar a revista. A chance de ser aceita é quase zero. Primeiro você acha a revista e aí você constrói o artigo para aquela revista, tá? E aí você tem uma chance altíssima de ter a publicação, mas sempre lembrando que você tem que ter um objetivo para aquela publicação, né? Só publicar por publicar não faz muito sentido. A gente pode ter uma aula só sobre publicação em revistas científicas para não discorrer tanto sobre isso agora. Então, o artigo científico ele é muito claro, objetivo, conciso, tá? E aí a gente entra nas dissertações e nas teses. Dissertações e teses no Brasil são requisitos necessários para que você possa lograr o título de mestre e de doutor, tá? Então, quando a gente está falando de dissertação, a gente está falando do título de mestre e de tese, o título de doutor. Para obter esse título, não basta só essa pesquisa, a gente tem que cumprir os créditos, a gente tem que fazer a banca de qualificação, né? Qualificação do nosso trabalho em si, do nosso projeto, do que a gente já escreveu, mas é muito importante que a gente leve isso em consideração, né? Que tem essa distinção. E qual é a principal distinção entre elas? É que na dissertação você vai produzir um trabalho científico, monográfico, mas ele não necessita ser original. A contribuição dele não necessita ser original. No trabalho da tese, você precisa de uma contribuição original, você precisa desenvolver ali a sua ciência, trazendo uma nova teoria, uma nova aplicação, certo? Então, com isso, às vezes muitas pessoas ficam em dúvidas do que significa necessariamente ser original no seu trabalho científico, né? E isso é confuso porque a ABNT não esclarece de modo evidente, né, o que ela quer dizer com inovação. Mas a gente pode reparar o seguinte: na dissertação, né, o pesquisador ele está tendo uma primeira aproximação com o tema, ou com um tema com maior profundidade. Então, ele pode sistematizar o conhecimento e fazer uma aplicação ali específica dentro de algo que já foi mapeado. Então, imagina que você tenha uma pesquisa de jurisprudência que já foi feita na área do consumidor. E aí você quer aplicar o mesmo método numa área de meio ambiente, tá? Isso seria no ambiente do mestrado, você poderia fazer, porque você está criando uma nova aplicação, mas você não está gerando um novo conceito, você não está expandindo a sua ciência, né? No doutorado, não. No doutorado, a ideia aqui é que você demonstre que você é um pesquisador capaz, suficiente para guiar sozinho as suas pesquisas científicas. E para isso, você precisa ter condições de definir, né, suas linhas de pesquisa, seus métodos de investigação com bastante autonomia. Ter plena autonomia acadêmica, é isso que vai ser visualizado. No mestrado, a sua dissertação vai ser defendida perante 3 professores, seu orientador, um da casa e um de fora, e no doutorado vai ser defendida perante 5 professores, né? O seu orientador, 2 da casa e 2 de fora, para poder verificar se você, de fato, desenvolveu uma pesquisa científica de acordo com as regras melhores da pesquisa científica e também de acordo com as regras do programa dentro da linha na qual você ingressou. Por isso que é muito importante sempre estar atento ao que tem sido desenvolvido na linha, ao que tem sido desenvolvido não só pelo seu orientador, mas também pelos professores que irão compor sua banca. Afinal, eles que avaliarão seu trabalho. Quanto mais semelhança eles reconhecerem no seu trabalho, eles vão ser mais... Quanto mais similitude eles reconhecerem no seu trabalho, mais facilmente eles vão gostar dali. Então, é bom conhecer o que seus avaliadores estão produzindo, tá? Então, a diferença é uma diferença, de fato, de profundidade.
A ideia é que no primeiro momento na dissertação você está conhecendo acerca de uma temática, sistematizando, aplicando um método já consolidado, e no doutorado você está desenvolvendo o seu próprio método, ou você está desenvolvendo um novo conceito, ou criando uma nova aplicação. Tá? Então, nesse sentido, o que eu falo para vocês se ainda ficou em dúvida? Converse com seu orientador, né? Verifique o que já foi produzido acerca do tema e saiba que no final quem vai dar o veredito se é inovador o suficiente ou não é a sua banca. Então, se a sua banca não conhece, né, não viu o desenvolvimento e você conseguiu mapear uma boa pesquisa, você provavelmente vai cumprir esse requisito, sim, da inovação. É mais fácil nas ciências biológicas, né, porque você descobre de fato um novo medicamento, não só uma nova interpretação, mas a gente consegue visualizar isso na prática, principalmente com a orientação da banca, tá? É isso, a aula ficou um pouco longa, mas eu acho muito importante a gente estabelecer desde já essas diferenças e saber que todas elas têm em comum a mesma coisa, a necessidade de fazer um planejamento, quanto maior, quanto mais longo o trabalho, né? Mais planejamento é necessário, maior o planejamento necessário, e eu espero que a gente consiga planejar isso juntos e executar aos poucos essa pesquisa, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.